Abençoados, herdeiros e amados da graça de Deus, estamos de volta aí com mais um estudo, né? Uma ótima tarde de sexta-feira para todos vocês aí, amém? E está iniciando aí o final de semana aí, amém? Que seja abençoado para todos vocês. Mas eu não vou embora não, tá? Amanhã, sábado, tem estudo do irmão André aí, tá? Não percam, não percam. Tem pessoas que estão se perdendo aí nos dias, tá? Eu tenho live sábado também. É segunda, quarta, sexta e sábado. Segunda, quarta, sexta e sábado. Amém? Não esqueçam, tá? E você que está me vendo a primeira vez e que se quer participar da nossa live aí, no chat aí ao vivo, todos esses dias que eu falei, segunda, quarta, sexta e sábado, às 17 horas. Às 17 horas da tarde. Amém? Então, vem aí participar conosco aí. Amém? Desse estudo que nós fazemos aqui, segundo a escatologia consumada. Amém? Pregamos aqui o evangelho do Cristo glorificado, o evangelho da incircuncisão, dado ao apóstolo Paulo lá na estrada de Damasco. Amém? Se você ainda não conhece, quer conhecer, aqui embaixo na descrição do vídeo tem o número do meu WhatsApp. Entre em contato comigo se você quer aprender, se você tem sede da verdade, se você tem sede de justiça, entre em contato comigo. Eu digo sempre, para quem quer brigar, refutar, discutir, não entre em contato, tá bom? Aqui é para quem quer aprender. Amém? Então, vamos lá. Vamos lá. Janice Pimentel pedindo amizade aqui. Seja bem-vinda aí, minha irmã. O tema desse estudo é: qual a diferença do Vale de Hinnom e do Siol? Qual a diferença do Vale de Hinnom e do Siol? Há muitas diferenças. Os pastores aí, esse estudo que eu estou fazendo é de uma irmã que me perguntou aí, sobre o vale, né, onde a Bíblia fala aqui, onde o fogo arde e jamais extingue. Marcos 9, 33, 34 diz, né, se a sua mão te fizer tropeçar, corta, pois é melhor entrares para a vida mutilado do que, possuindo as duas, ires para o inferno. Na tradução aqui, uma tradução grega aqui, né, que foi latinizada e depois jogada para o português. Então botaram aqui inferno, onde o fogo arde e jamais se extingue. Então, uma abençoada irmã falou, mas o senhor falou que não existe inferno? Me explique essa palavra aqui. Então, abençoados, aqui nessa passagem, não está falando do inferno sepultura. Aqui está falando, tá, do Vale do Hinnom, Vale dos Filhos de Hinnom, tá bom? Então, por isso eu botei o tema aqui, qual a diferença do Vale de Hinnom para o Siol. Há muita diferença. A palavra ger no hebraico significa vale, bem, filhos, né? Hinnom significa o nome de uma pessoa, o nome provavelmente do proprietário desse vale, né? Então é o vale dos filhos desse homem, que chamava Hinnom. Hinnom ou Enon, né, na versão hebraica aí, não se sabe ainda, né, quem foi esse homem, né? Não se sabe quem foi esse homem, mas existe esse vale, ainda hoje existe esse local, tá? Não é mais como era antes, mas existe esse local,
Hoje é um jardim lá, uma coisa bonita, mas já foi um local muito feio. Já foi um local muito feio. Esse vale ficava ao lado de fora dos muros da antiga cidade de Jerusalém. Atualmente é chamado de Wadi Hababer. Wadi Hababer. É o nome desse local agora, né? Nesse vale no passado tinha um local vulcânico onde o fogo nunca se nunca se extinguia. Por isso, Jesus disse essas palavras relatadas por Marcos 9, 43 e 44. Jesus estava usando aquilo ali como... Jesus não estava afirmando que as pessoas iriam para aquele local se cometesse coisa errada. Não. Jesus está dando um exemplo. Jesus está dando um exemplo aqui. E não dizendo que as pessoas iriam para esse local. Tá? Apesar de que, naquela época, muitos... na época de Jesus, ali já era uma lixeira. Era lixeira. Então, ali, muitas pessoas que infringiam a lei e era morta, pedrada em praça pública ali, né? Era jogado nesse local. Porque essas pessoas que eram mortas a pedrada eram impuras. Não poderia ser enterrada nas terras, né, santa, né? Jerusalém era a terra santa, não poderia ser enterrado lá. Então, esses corpos dessas pessoas condenadas à pedrada, né, era jogado no Vale do Hino. Pessoas indigentes que morriam na cidade, ninguém sabia a procedência, era jogada lá. Animais mortos, jogado lá. O lixo público, né, em geral, era tudo jogado lá, tá? E nessa época o fogo já estava se extinguindo, passaram a jogar pedra de enxofre para manter esse fogo aí. Então, Jesus, usando a referência desse local, porque no passado era também local de sacrifício, Jesus usou a referência desse local, dizendo que se a tua mão fizer tropeçar, corta, pois é melhor entrares na vida mutilado do que possuir as duas mãos e ir para o inferno. A tradução portuguesa aqui diz inferno, mas a gente sabe que essa tradução correta deveria ser Sheol, onde o fogo arde, jamais se extingue. Entende? Só que aqui tem uma referência tanto do Sheol como do Vale do Hino, onde o fogo jamais extingue. Tá bem? Tem duas referências aqui que Jesus usou aqui a mesma palavra. Então confunde quem está estudando para entender, né? E mais ainda, os ditos pastores do sistema religioso, que afirma existir um local, um inferno local, onde as pessoas estão gritando lá. Já teve gravações aí na internet, gravando pessoas gritando no inferno. Mentira, mentira. Pode ser lugar vulcânico e barulho de das larvas borbulhando, pode fazer um som de muitas vozes, como um local que tem muitas águas, uma cachoeira, muitas águas, aquelas águas ficam batendo ali. Ali também tem um som de muitas vozes falando. Não sei se vocês já repararam sobre isso. Entendeu? Então, as pessoas com esse tal de inferno na cabeça ouve esses barulhos e diz que gravou pessoas, né, gritando lá no inferno. É mentira. É mentira. Então, Jesus falou, naquele lugar, os teus vermes devoradores nunca morrem e as chamas nunca se apagam.
aqui está referindo o quê? O Vale do Hino. O Vale do Hino. Quando usou... quando ele usou aqui, vamos botar aqui, se a tua mão te fizer tropeçar, corta, pois é melhor entrares para a vida mutilado do que possuir nas duas mãos, ires para a sepultura, morrer lá no local, morrer lá no local onde o fogo arde e jamais se extingue. Amém? Porque se fosse pego roubando na cidade, amém? Se fosse pego roubando na cidade, poderia ser condenado, né, a essas justas penas judaicas, que era ser morto a pedrada, que era ser morto mutilado, cortado, eles cortavam as mãos do ladrão, né? E jogava lá. Se ele morresse com a dor, ele era jogado lá. E naquele local, diz Jesus, os teus vermes devoradores nunca morrem, porque onde tem, né, podridão, tem vermes. E as chamas nunca se apagam. Não posso explicar com clareza por causa do YouTube, tá bom? Mas vocês estão entendendo. Dessa passagem, a partir dessa passagem, o sistema religioso criaram o tal inferno de chamas eternas. Onde essa irmã vai me perguntar: irmão André, eu vi o senhor falando que não existe inferno, mas o pastor me mostrou essa passagem. Me explica isso aqui. Tem inferno ou não tem inferno? Me explica isso aí. Então, abençoados, eu expliquei para ela sobre esse local e resolvi fazer esse vídeo. Porque assim como ela, muitas pessoas podem ter sim, a mesma dúvida, tá? Então, no Vale dos Filhos do Hino, o que realizava lá? Realizava uma coisa chamada Tofete. Tofete é uma palavra do hebraico antigo que significa cremação. Onde era mulheres virgens, crianças, eram cremadas ali. Era oferecida nessa cremação, elas eram oferecidas ao Deus com D minúsculo, ao Deus amomita chamado Moloque. Amém? Esse Deus Moloque é o mesmo Deus Baal cananeu. Né? Para os cananeus era Baal, para os amonitas era Moloque. Então, nesse local, no Vale do Hino, existia ali um local de cremação chamado Tofete. E era oferecida ali tanto mulheres virgens como crianças para serem cremadas para ser oferecidas a sacrifício ao deus Moloque. Amém? E vejamos aqui, temos referências bíblicas, né? Eu vou pegar só duas referências, existem muitas referências bíblicas de que muitos reis cremaram seus filhos lá. Um desses reis, que foi um rei pior rei de Israel, para mim foi um rei covarde, né? Foi o rei Acais. Acais é o rei que casou com a Jezabel. Jezabel, ela, né, era a filha do Etibaal, que era o rei, né, da Sodônia. E o que acontece? Jezabel era sacerdotisa de Baal, de Aserá. Acais, casando com essa mulher, introduziu essa crença desses deuses em Israel. Amém? Então, a Bíblia diz aqui, em 2 Crônica 28, vou ler do 1 e 3, diz que tinha Acais 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. E não fez o que era reto perante o Senhor, como seu pai Davi.
como Davi, seu pai. Tem duas tradições aqui, né? Andou nos caminhos dos reis de Israel e até fez imagens fundidas a Baalim. Vamos continuar. Deu um erro aqui, apagou aqui a luz aqui. Tá bom, vamos ler de novo, porque apagou aqui o negócio, mas voltou. Tinha Acais 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém, e não fez o que era reto perante o Senhor, como Davi, seu pai. Andou nos caminhos dos reis de Israel, nos caminhos dos reis errados de Israel, né? Dos reis que se transgrediram, que se juntaram a essas crenças pagãs, e até fez imagens fundidas a Baalins. Baalins eram profetas de Baal. Os profetas de Baal chamavam Baalins. Então está dizendo que ele fazia até imagem para os Baalins. Quer dizer, estava ajudando naquela crença daqueles deuses, né? Também queimou incenso no vale do filho de Inom. E queimou os seus próprios filhos, segundo as abominações dos gentios, do povo amonita, que era gentios. Gentios são todos aqueles que não são, que não eram israelitas. É gentil. Todos esses hoje que não são hoje israelitas, judeus, são gentios, tá? Gentio geográfico que eu falo, né? Para Deus não existe isso. Mas geograficamente, todos aqueles que não são judeus, não são israelitas, são gentios. Então, os amonitas eram gentios. Então, queimou seus filhos, seus próprios filhos, segundo as abominações dos gentios, dos amonitas, da crença deles, que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Outro rei mencionado aqui também é Manassés. Segundo Crônicas também fala de Manassés. Segundo Crônicas 33, 1, 6 e 7. Do 1 vou pular para o 6 e o 7. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Inom. Adivinhava pelas nuvens, era agoeiro, praticava feitiçaria, tratava com os necromantes e feiticeiros e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para provocar a ira de Deus. Nós sabemos que ira de Deus não é certo essa palavra, porque Deus não tem ira, né? Lá em Gálatas nos mostra que a ira é obra da carne. Então, a tradução correta aqui seria que ele fez essas coisas, o que era mal perante o Senhor, para provocar a justiça de Deus. Também pôs a imagem de escultura do ídolo, a imagem de escultura do ídolo do deus Moloque, né? A imagem de Moloque, ele colocou, né, que tinha feito, a imagem que ele tinha feito do deus Moloque, ele colocou na casa de Deus. Dentro do templo, ele colocou a imagem de Moloque. Assim igual fez os gregos colocando a imagem de Zeus, né? Então, quando Josias foi o outro rei de Israel, quando Josias, que foi rei, tomou posse do seu reinado, destruiu o templo de Moloque e destruiu Tofete, né? Tofete, lugar da cremação, lugar onde fazia o sacrifício. Segundo Reis 23, 4, 7 e 10, está escrito. Então, o rei ordenou ao sumo sacerdote Ilquias e aos sacerdotes de segunda ordem e aos guardas da porta que tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se
tinham feito para Baal e para poste ídolos e para todo o exército do céu, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas deles para Betel. Também destituiu os sacerdotes e os reis de Judá, estabeleceram para... Também destituiu os sacerdotes e os reis de Judá, estabeleceram para incensarem sobre os altares da cidade de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal. Quer dizer que em Judá, em Jerusalém, na entrada da porta da cidade, eles fizeram um incensário. Botavam, né, na entrada da porta, eles botaram tipo um jarro que representava um incensário, e ali ficava queimando incenso na entrada da cidade. Ele destruiu tudo isso. Isso hoje a gente vê isso aí na cultura aí, na cultura espírita aí, né? A gente vê essas coisas hoje aí, né? Umbanda, né? A gente vê ainda essas coisas aí. Umbanda, quimbanda, a gente vê essas representações em cima da entrada do portão, onde é feito aí a reunião deles aí. A gente vê isso até hoje. Isso é tirado da Bíblia, tá? Isso é tirado aqui deles aqui, tá bom? Então, não é correto, segundo os olhos de Deus. Tudo bem, cada um com a sua crença, né? Só estou mostrando aqui que, segundo os olhos de Deus, isso não agradou a Deus o que aquele rei fazia, e também não agrada o que as pessoas fazem hoje. Porém, né? Então, ele destruiu todos esses incensários que era feito a Baal, ao Sol e à Lua, e aos mais planetas, que eles adoravam Sol, adoravam Lua, adoravam planeta, e a todos os exércitos do céu. Também tirou da casa do Senhor o posto ídolo, tirou lá do templo que ele tinha colocado a imagem de Moloque, de Baal. Baal e Moloque é o mesmo Deus, tá? Pois Amonita é Moloque, pois Cananeu é Baal. Também tirou da casa do Senhor o posto ídolo, que levou para fora de Jerusalém, até ao vale de Cedron, o qual queimou e o reduziu ao pó, que lançou sobre a sepultura dos povos. Lançou sobre a sepultura daqueles povos que foram condenados ali pelo rei Josias. Né? Também profanou Tofete. Ele também profanou Tofete, também destruiu Tofete, né? Que está no vale dos filhos de Hino, para que ninguém queimasse seu filho ou sua filha como sacrifício a Moloque. Então, o rei Josias destruiu esse local para que ninguém mais queimasse seus filhos e suas filhas a Moloque. Então, era uma crença, né, amonita. E também, né, participava dessa crença os cananeus e todos aqueles povos que adoravam esses vários estranhos deuses. Também muitos sacerdotes judaicos, muitos sacerdotes judeus, também participaram, né, dessa profanação a Deus. Isso era uma profanação a Deus. Muitos sacerdotes judeus, sumo sacerdote, também participou dessas crenças, né? Muitos reis, eu dei o exemplo de 2 reis, mas muitos reis participaram também dessa crença. Amém? E então, depois que o rei Josias destruiu esse local, essa abominação, que era uma abominação aos olhos de Deus, o local virou uma lixeira pública. Até ao tempo de Jesus, já era uma lixeira pública. Tá bom? Então, está mostrando aqui que
O Vale dos Filhos de Hino, onde o fogo arde, né, e jamais se extingue, está mostrando aqui que era um local. Era um local, né? Um local que tinha um proprietário que chamava Hino, e certamente esse proprietário já morreu, porque eles falam que o vale era dos filhos de Hino, então o vale era dos filhos dele, aonde essa família deveria participar desses rituais e os povos iam ali também participar, cultuar os deuses deles. Então está mostrando aqui que é um local. É um local que existiu, não existe mais. Tá? É um local que existiu e não existe mais. Hoje esse local é um campo que tem árvores, jardins, né? Eu não procurei ver se existe alguma casa lá, não sei, mas pelo que eu pesquisei, né? E perguntei a alguns amigos meus que estão em judeu, diz que é um jardim, um local florido, bonito até, né? Hoje, mas a sua história não mostra, né? Que a história passada mostra que foi um local muito perverso, um local muito feio. Hoje está um local bonito, chamado Wadi Hababer, né? É o nome do local hoje, né? Então, abençoados, assim como todos vocês e a pessoa aí, eu não vou falar o nome dela, que me pediu para explicar sobre isso. Então, toda vez que vocês lerem na Bíblia, onde o fogo se extingue e jamais acaba, está se referindo ao Vale dos Filhos do Hino, como era usado como referência. Jesus usou isso como referência. João também usou isso como referência. Amém? Então, quando esse fogo começou a se extinguir, na época que já era uma lixeira, depois de Josias, até o tempo de Jesus já era uma lixeira. Esse vulcão começou o fogo começou a extinguir, começou a acabar, né? Esse vulcão começou a entrar em extinção. O que acontece? Para queimar, porque era usado como lixeira pública, jogava o lixo ali, né? Hoje era até melhor do que hoje. Hoje joga lixo em campo aberto aí. Eu nunca concordei com isso, mas o que eu posso fazer? Eu não tenho autoridade para isso. Mas eu acho que na época deles era a melhor forma possível. Incinerar todo esse lixo era a melhor forma possível. Era um povo que tinha bastante inteligência, você vê, né? Então, quando esse fogo começou a extinguir, o que eles fizeram? Começaram a jogar pedra de enxofre para manter esse fogo aceso. Tá? Pedra de enxofre pega fogo, muitos de vocês devem saber. Para quem não sabe, pedra de enxofre é uma pedra que ela pega fogo. Quando ela entra em atrito, ela pega fogo, tá bom? E é até perigoso, né? Porque se for uma grande quantidade de local que existe essa pedra, o próprio pó dela pode causar até explosão. Isso a indústria que lida com esse material tem que ser bem rigoroso na segurança, porque é perigoso, tá? Então, o que acontece? Hoje, na data que vivemos hoje, 2024, se você for na antiga cidade de Sodoma, vocês vão ver lá, né, muitas pedras de enxofre. Lá tem muitas pedras de enxofre. E tem uma quantidade muito grande. E elas pegam fogo. Já foi feita uma experiência aí. Vocês procuram aí
o canal aí, Aline em Israel, que vocês vão ver ela mostrando, botando fogo na hora ali, pegando aquela pedra na hora ali e botando esse fogo na hora ali, tá? Então, essa Aline é uma pessoa que eu sigo sempre aí e tiro bastante referência com ela aqui. Então, abençoados, quando esse fogo começou a se extinguir, começou a ser jogado ali, pedra de enxofre. É onde João faz referência em Apocalipse 20, 10. Vocês estão vendo? São coisas que aconteceram naquela época. É uma história contando sobre uma época onde essas coisas aconteciam. Uma época onde tinha esse local, esse vulcão, que, né, era usado primeiramente como sacrifício ao deus Moloque, jogava mulheres virgens, crianças. Depois virou um local, uma lixeira pública, entendeu? Então vocês estão vendo que é um local que existiu, não existe mais. Não existe mais, pastor. Você não pode pegar essa referência e tentar amedrontar as pessoas. Por que amedrontar as pessoas? Para trazer as pessoas cativas à sua obediência. Tudo que você falar, a pessoa obedece. Tudo que você mandar fazer, faz. Entendeu? Por causa de medo. O medo faz as pessoas fazer coisas que nem imagina. Entende? Então, esse sentimento é usado hoje nas tais igrejas, né, para forçar o povo de Deus que está aí, cego, a fazer tudo que eles mandarem. Inclusive financeiramente. Tá bom? Então, fica atentos, abençoados. Fica atento que toda vez, eu vou ler aqui Apocalipse 20, 10, tá? Mostrar para vocês sobre a pedra de enxofre. Toda vez que vocês ouvirem falar isso, se um pastor, ouvir falar um pastor falando, né? O fogo que jamais se extingue, o inferno. Diz para ele, não, pastor. Não, pastor. Esse local não existe mais, não. Isso foi o Vale dos Filhos de Hino, já acabou. O rei Josias acabou com ele. Destruiu tudo. Não existe mais esse local. Tá bom? Não deixe te amedrontar com essas falácias religiosas. Amém? Então, João, Apocalipse 20, 10 diz, o diabo. O diabo, sabemos que é o opositor, né? Aqueles que eram opositores, né, a Jesus e a seus discípulos, que enganava quem? As pessoas, o povo de Deus, foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre. Tá vendo? O lago de fogo que arde com enxofre. Na época de João, né? Na época de João já relatou aqui que arde como enxofre. Não sei se João morreu no ano 103, não sei se no ano 103 ainda existia esse local, né? Como lixeira na época. Jesus já era lixeira. Mas João pegou, né, todos esses anos todos, desde do aparecimento de Jesus na Bíblia até ele ser crucificado, até ele voltar na sua segunda vinda em 70. João pegou esse período todo. Ele morreu no ano 103, né? Já falei sobre isso. Então João já está falando aqui no lago de fogo que arde com enxofre. Falou que essas pessoas enganosas, que ele vai falar aqui, onde já havia sido lançado a besta, o falso profeta, está também fazendo igual Jesus, usando isso como referência. Usando isso como referência. Porque a referência desse local é uma referência de condenação.
Está dizendo que eles foram condenados também, né, a essa morte eterna. Condenados à morte eterna. Que talvez, né, nós não temos esse poder para saber quem é filho e quem não é filho, né? Mas talvez João queria se dizer sobre isso, né? Que eles não eram filho. Se não é filho, não retorna para a pátria e tem a morte eterna, né? Então, todo esse, ou que ele usou o termo diabo, que todos esses enganadores, opositores, né? Que enganavam o povo de Deus, foi lançado no lago do fogo com enxofre, onde já havia sido lançado a besta, falsos profetas. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Serão atormentados de noite para todo sempre é uma figura de linguagem, tá bom? Figura de linguagem que é usada pelos pastores aí, né? Para falar que a pessoa vai para o inferno, vai ficar ardendo em fogo eterno, eternamente. Também já acreditei nisso. Assim como vocês devem ter acreditado nisso. Mas não é verdade. Até porque somos espírito. Espírito jamais pode arder no fogo eterno, porque espírito não pode sentir dor. Se não é filho, não tem espírito. É alma vivente. O corpo morre, a alma também morre. E não vai sentir nada. Entendeu? Então, não somos crianças, somos adultos para entender isso perfeitamente. Tá bom? João, como Jesus, estava usando uma referência e não afirmando. Tá? Quanto se... e agora, Siol? Qual é a diferença agora do Vale do Hino para o Siol? Né? Então, vimos aqui que o Vale do Filho de Hino era um local vulcânico que se fazia sacrifício, né? E depois se tornou uma lixeira. Agora, o Siol é o lugar dos mortos. Siol é o lugar dos mortos. Quem é o morto? A carne. Espírito é eterno. O que Eclesiastes fala? A carne volta para o pó, né? O pó volta para a terra, que significa, quando fala pó, está se dando referência à carne, volta para a terra, e o espírito retorna para Deus. Porque se viemos de Deus, retornamos para Deus. Se fomos criados desde a fundação do mundo, a nossa pátria, que Jesus falou, nossa pátria é no céu. Amém? Então, nós retornaremos para o céu. Então, o céu é o lugar dos mortos. Significa sepultura, lugar dos mortos, onde o corpo físico vai ser depositado, tanto de homens como de animais. Amém? Então, 1 Samuel 2:2, eu trouxe a versão aqui do King James, porque a versão King James, ela usa muitas palavras hebraicas ali no meio. Então, King James fala Yahweh, mas nós sabemos que não é Yahweh, mas Yahweh. Não vou entrar nesse detalhe agora. Yahweh é quem tira a vida e a dá. Faz descer ao Siol, vírgula, a sepultura. Então, aqui tem as duas palavras, tanto Siol como sepultura. E bota a sepultura, mostrando que Siol é sepultura. Amém? Procura aí essa versão de King James. Se você não tiver em casa, procura no Google. Entra no seu computador, no seu celular, entra no Google, 1 Samuel 2:6, versão King James. Vocês vão ver que tem as duas palavras junto. Faz descer ao Siol, vírgula, a sepultura, mostrando que Siol é sepultura e da morte resgata. Lugar dos mortos. Lugar onde deposita o corpo humano. Tanto de pessoa como de animal. Quando a pessoa ou o animal morre, é depositado no Siol. Depositado na sepultura.
Amém? Então, do hebraico é Sheol. Do latim é infernus. Infernus no latim significa embaixo. Embaixo da terra. Amém? Embaixo da terra, lugar inferior da terra. Né? O Hades do grego já entra a toda a filosofia grega, que Paulo nos mostra aqui, que os gregos eram filósofos, então usa toda aquela filosofia, então o Hades já cria todo aquele aparato de história e foge um pouquinho da realidade. Por isso que eu digo que eu nunca gosto de pesquisar coisas bíblicas dentro do grego, porque o grego, para mim, né, não é garantido, né? Para mim não é garantido. Para mim, eu não confio, né, na versão grega para explicar alguma coisa na Bíblia. Eu prefiro procurar na hebraica. É um pouco mais complicado, um pouco mais difícil, mas eu confio mais na versão hebraica do que na versão grega. Apesar de que a Bíblia foi escrita tudo em hebraico e o Novo Testamento traduzido para o grego. Não foi escrito em grego. Foi escrito em hebraico, traduzido para o grego. Na Septuaginta, muitos judeus, junto com gregos, né, e romanos, ajudaram a traduzir para o grego. Tá bom? Então, todas essas línguas aqui, essas palavras, né, Sheol, em todas essas línguas aqui, se refere à sepultura. Então, Vale do Filho do Hino era um local de sacrifício que não existe mais. Sheol, ou inferno, é um local lá no cemitério onde todo o nosso corpo humano e animal será depositado após a morte. Amém? Não deixe ser enganado, não deixe pastor nenhum enganar vocês. Já vou ficando por aqui, que já estou passando aqui da hora. Amém? Preste atenção, abençoados. Fique esperto e atento. Amém? E continue aí, seguindo o irmão André, se inscrevendo, dando seus likes, apertando o sininho de notificações para receber todos os vídeos novos, né? Se não são inscritos, se inscrevam. E continue conosco aí, aprendendo, tá bom? Eu estou aprendendo junto com vocês. Tudo que eu aprendo, eu passo para vocês e nós aprendemos junto e vamos crescendo a cada dia aí. Amém? Glória a Deus. Se inscreva também no canal do meu irmão Carlos Antônio Gomes e do meu canal Ivanilton da Cruz. Meu irmão Carlos Antônio Gomes, canal Democracia Espiritual. Já estava esquecendo aí do canal. Canal Democracia Espiritual do meu irmão Carlos Gomes, do meu irmão Ivanilton da Cruz, guerreiro da fé. Tamo junto. Uma tarde abençoada para todos vocês. Graça e paz.